Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e estamos começando mais um Todo Ouvidos. Eu tenho a honra de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Somos mais de 48 mil inscritos. Obrigada para você que curte, que comenta, que compartilha. Aos membros que me apoiam todo mês, muito obrigada. Aqui eu vou citar eles porque eles merecem. Eu tenho muita gratidão por eles, porque me ajudam a fazer esse jornalismo catalisador de boas mudanças. Eu quero agradecer ao Ricardo Nicoletti, a Fátima Tavares, a Virgínia Miranda, Simone Rios, Ivo Oliveiras Farias, Juliana Carvalho, Natanael Oliveira, Crisana Aline Leite, o John Albuquerque, a Lúcia Alves, Elaine Medeiros, Rosângela Silva Salvador, Elaine Cristina, a Magnane Sena, Teresa Cristiane Zeri, a Mônica Fantucci, Fabrícia Reis, a Manuel Tomé, Mamusca, Nini News, Cristina Marinho, Vani Pereira, Elisângela Pedro de Souza, o Victor Rios, Suzana Kaiser, ao Marcos Pellegrini e a tanta gente que eu fico muito feliz e com o coração quentinho. Muito obrigada. Bom, hoje eu converso com a Regina, ela que é mãe da Luana e também a avó da Alice, ela vem aqui contar um pouquinho da história dela e também dessas duas mulheres e uma menina que com certeza também fazem parte dela. A Regina, ela perdeu a filha dela muito recentemente, em 2024. A filha estava grávida de 9 meses e teve a síndrome de HELP. Ela teve 3 paradas cardíacas. Tentaram reanimá-la, né, de todas as formas, fizeram o parto às pressas da neta Alice. A neta Alice, infelizmente, nasceu sem vida, mas a avó teve a oportunidade de conhecê-la, né, uma imagem que ela jamais vai esquecer. E além do falecimento da neta, que já é muito forte, que era uma chegada muito esperada, ela também perdeu a filha Luana. Regina, seja muito bem-vinda aqui. É uma honra te escutar também sobre a história da sua filha e da sua neta. E você me disse até em mensagens que essa Luana com dois N, essa escolha desse nome, você teve pensou com carinho nessa escolha. Então vamos lá do começo. Me conta como é que foi esse pensamento, essa escolha desse nome. Boa noite, Milena. É um prazer imenso estar aqui com você. Estava muito ansiosa por falar com você. Então, a história da Luana começa muito antes dela existir, né? Eu tinha 15 anos, eu estava no ginásio, que naquela época era ginásio que a gente falava, né? E eu li um livro da escola que a escola pediu, onde tinha a Luana que significava em Tupi-Guarani, na época, né, era uma índia, e significava a princesa da lua. Eu fiquei encantada. Falei, nossa, o dia que eu tiver uma filha, eu vou colocar Luana. E fiquei com isso na cabeça. Tanto que quando você tinha eu tinha os namoradinhos, né? Precisa ver, né? Eu já queria que quando casasse alguém aceitasse o nome de Luana. E eu idealizava a Luana. A Luana, ela assim, nasceu exatamente do jeito que eu sempre sonhei. Eu era apaixonada por criança, loirinha do olho azul. Era uma coisa assim que me enfeitiçava. Eu falava assim, o dia que eu casar, eu vou ter uma menininha, vai se chamar Luana, vai ser loirinha do olho azul. E eu sonhei quando eu fiquei grávida, você acredita? Não foi nada assim planejado, né? Mas assim, poucos meses depois que eu casei, a Luana já nasceu. E, e eu não quis saber o sexo, olha só, porque eu falei, se for um menininho, eu quero tanto uma Luana. E foi menina, eu só soube o sexo na hora. O médico queria me falar e ele me fez, ele queria que eu mudasse de nome, você acredita? Ele falava assim: ai, eu não sei. Você não gosta de Natália? Porque eu comentei com ele que tinha uma menininha loirinha do olho azul que chamava Natália e eu achava ela linda. Por que que você não coloca Natália? Eu falava assim: ai, é um nome bonito, doutor. Ele, eu acho que já sabia, tá? Mas eu não queria saber, né? Eu falei: por que é uma menina? Ele falou: não, só tô te falando, porque você quer tanto, né? Se fosse menina, ia ser Caio. Eu adoro esse nome também. Aí foi isso. Nasceu, eu falei, não, eu vou colocar a Luana, ainda bem,
porque se eu tivesse mudado de nome, eu ia me arrepender. E ela adorava Luana com dois N. Então foi assim. Aí eu tive a Lu, e a Luana sempre foi uma menina assim, nossa, eu sempre achei que ela não era desse mundo, sabe, Milena? Porque era uma menina tão assim fácil de lidar, ela é uma menina assim diferente. Sabe quando a criança faz alguma coisa errada, você dá uma bronquinha assim, a criança geralmente já fica com raiva de você, fica bravo. Às vezes eu dava bronca nela e ela era tão boazinha que depois eu começava a chorar e falava, ai, tadinha. E ela via eu chorando, ela falou assim: Mamãe, não chora, eu mereci, você fez certo. Você não tem culpa. Então eu ficava assim: como que pode, né, uma criança mãe da bronca? Porque também eu era nova, eu tinha 21 anos. E aí, o que que aconteceu? O que que acontecia? Eu achava assim: poxa, não é normal, né? A criança ela fica com raiva, porque todas as crianças que eu conheço, quando a mãe da bronca, e a Luana era uma menina assim, ela era uma menina espetacular, uma menina assim, carinhosa, amiga, que ela gostava de ajudar todo mundo. Olha, eu vou te contar um fato. Quer dizer, tem vários fatos desses para contar, mas para você ver como essa menina era diferente. A gente, nessa época, a gente ia muito para o Rio de Janeiro, né? A gente ia muito para Cabo Frio. Ela pequenininha, ela tinha uns 5, 6 anos. Menina, aquela época não tinha tanto perigo assim, né? A gente ficava sentado, tomando sol. A hora que eu olhava, a Luana desaparecia, ela estava carregando um velhinho, ajudando a entrar na água. Ela amava gente de idade. Ela não podia ver uma pessoa de cabelinho branco que ela falava: Ai, mamãe, olha que coisinha linda. Ela ia levar, ajudava na água, ajudava a levantar. Então, uma menina assim que ela foi muito diferente, desde criança. E Regina, quando você soube que iria ser avó, com certeza é uma outra emoção também. E tenho certeza que para sua filha também. Você lembra desse momento que ela te contou? Olha, na realidade, lembro, eu fiquei brava. Porque foi o primeiro namorado, ela tinha 16 anos. Então, você não espera, né? E nessa fase que eu tinha me separado, tal, ela ficou grávida. Eu sempre falo que se estivesse em casa, acho que não ia acontecer isso, mas eu não posso, assim, falar com certeza, né? Porque eu sou mais rigorosa. Quando eu me separei, ela foi morar com a minha mãe. A minha mãe, até você ajeitar a sua vida, tal, deixa ela ficar um tempo aqui comigo, uns 6 meses, a gente matricula aqui. Só que ela voltou depois. Então ela morou a adolescência inteira com a minha mãe, mas não porque eu quis, porque era gostoso, né? Eu trabalhava de final de semana, trabalhava bastante. Então ela gostou de ficar com a minha mãe. Eu queria trazer de volta, ai, deixa ela aqui, você trabalha, aqui tem eu, tal. Então ela começou a namorar e depois de uns meses ela ficou grávida. Então, a princípio, eu não fiquei feliz. Mas depois a gente vai fazer o quê, né? Então, a gestação dela foi ótima, foi assim maravilhosa. Como ela era muito novinha, a gente optou por cesárea. A Júlia nasceu, minha neta, nasceu assim a coisa mais linda. Ninguém esperava que ela nascesse de olhinho azul igual da mãe, nasceu. E foi assim, só que nessa época eu também estava grávida junto, viu, Milena? Eu fiquei Olha, grávida um mês depois não, a Júlia e a Nicole, minha segunda filha, elas têm diferença de 8 meses. nossa, A pertinho. mesma diferença que a Luana com a minha irmã Milena, que a diferença é de 20 dias. Assim, Nossa. são próximos. Eu fiquei grávida junto com a minha madrasta também. Olha, assim, umas histórias, assim, umas coincidências, sabe? Mas depois, gente, aquela bonequinha, coisa mais linda. Mas teve uma fase, assim, como eu fiquei grávida também junto, né? Tivemos junto. Então, assim, eu não curti tanto a Júlia de pequenininha, porque eu tinha a Nicole para cuidar, sabe? Mas as duas, assim, cresceram juntos. A Nicole por ser tia, ela é mais nova, 8 meses, mas por ser tia, ela achava que ela mandava. Imagina com 3 aninhos falando para outra: Eu sou a tia, viu, Juju? Eu que mando.
bem desse jeito. Aí foi bem legal. E creio que sua filha também teve a experiência de ser mãe. Muitas coisas que você dizia para ela, olha, você vai aprender quando você for mãe, né? Ela provavelmente deu razão quando teve, né? E você via Ai, essa aproximação de vocês duas aí, até mais madura, de ela entender um pouco mais de você, de coisas que só mãe fazem? eu acho que depois todo mundo, até eu, né? Você, não sei, você é mãe? Ainda não. Ah, tá. Não, tá. Então, quando a gente tem um filho, realmente a gente entende o que a mãe falava, né? Mas assim, a Luana, ela sempre foi muito responsável, muito responsável. Ela continuou morando uma fase com a minha mãe ainda, com a Júlia, porque minha mãe, assim, era o amor da vida dela, era a Luana. Então, eu falava assim que a Luana não era minha filha, era filha dela, porque eu nunca quis que ela morasse com a minha mãe, era para ficar só um pouquinho ali e depois voltar. Mas a minha mãe, assim, é aquela mãe que ela abraça o mundo, sabe? Não só os netos, como ela levava pessoas para morar na casa dela, quando as pessoas vinha da Bahia, não arranjava emprego, ela conhecia na feira, essa fulana vai morar comigo, porque ela não tem onde morar. Eu falava, mamãe, toma cuidado. Então, aconteceu algumas vezes isso. E então, nessa fase, eu sentia muita saudade da Júlia, porque eu ficava cuidando da Nicole. Eu chorava, eu falava, poxa vida, mas esperei tanto tempo para ter filha e minha filha teve junto. Mas, assim, foi uma infância delas, assim, maravilhosa. Nossa, maravilhosa mesmo. E hoje a Júlia e a Nicole, elas têm quantos anos? A Júlia fez 22, agora é dia 17 de maio, e a Nicole fez 21, dia 28 de E janeiro. elas são próximas, assim, amigas. São muito próximas. A Nicole está no quarto ano de medicina e a Júlia vai se formar no meio do ano em psicologia, já Olha, trabalha. legal. Agora, medicina não, né? Enquanto não se forma, tem que estudar. As duas na área da saúde, né? Sim, E, você vê que legal. e Regina, em que momento a Alice é a segunda filha, né? Sim. Da Luana. Esse momento ela até te disse dessa segunda gravidez, como é que foi? Porque agora você poderia aproveitar mais até a neta, né? Até a gestação. Nossa, Milena disse, eu tenho tanta coisa para contar. Porque assim, eles começaram a tentar, ela e o marido, na pandemia. Eles são muito de fazer as coisas depois, quando dá certo, contar. Então, eu nem fiquei sabendo, eu só fiquei sabendo depois, né? Quando voltou tudo ao normal, porque eu fui morar no interior, numa casa que eu tenho lá, né? Fiquei um ano e meio. E depois a gente conversava assim, do jeito que eu estou conversando com você. Tudo online. E isso, tudo online, os parabéns, aniversário. Então, acho que todo mundo, assim, a família inteira online, cantando parabéns, né? Pandemia, você sabe como que foi. Aí, eu sei que a Luana depois me contou. Olha, mamãe, tô tentando, já faz um tempo, tal. Eu falei, nossa, filha, eu não sabia. Ela falou assim, então. E eu não consegui. Eu lembro que nessa data, nesse dia que ela comentou comigo, eu falei assim, filha. Eu penso assim, não fica triste. Se você não conseguiu, é porque não era vontade de Deus. Porque eu sou assim, Milena, tudo eu jogo nas mãos de Deus. Não é de agora, porque minha filha faleceu, não tenho muita fé. Eu sempre acreditei que a vontade de Deus é a que vai fazer com que a gente viva melhor. Porque assim, a gente pode errar em querer alguma coisa. Às vezes você fala, eu quero tal coisa. E Deus, se Ele não te dá, às vezes tem pessoas que ficam revoltadas, né? Eu penso assim, se Ele não te deu, é porque realmente aquilo não era bom para você. Então eu tenho isso assim já há muitos anos. E eu falei isso com ela. Aí ela pegou e falou assim para mim: mamãe, mas eu vou fazer mais uma tentativa. Eu falei: o que que você vai fazer? Ela falou assim: depois eu te conto. E eu, né, passou tudo. Aí um dia ela chegou para mim quando já estava tudo certo. Ela falou assim: mamãe, a gente vai fazer fertilização in vitro. Eu falei assim: é mesmo, né? Nem sabia muito bem, né, do que se tratava. Ela me explicou tudo.
ela estava super empolgada, ela teve que fazer um tratamento antes, né, para que o óvulo pegasse direitinho, então tomou umas injeções, tudo. Porque ela estava assim com, eu acho, assim, não sei te explicar direito, mas parece que ela estava com, tava com o útero muito espesso, alguma coisa assim, sabe? Que tava assim, demorando mais, que precisava ajustar. E aí ela fez o tratamento, tudo super, ela sempre assim de bem com a vida, sempre feliz, sempre achando que o copo tá meio cheio, né? E aí ela fez esse tratamento e aí deu tudo certo. Tanto que um dia nós chegamos na casa dela, eu falo que eu só tenho idade, porque eu sou muito bobinha. As pessoas me enganam muito fácil. Cheguei na casa dela, não era nem data especial, nada. Ela veio com uma caixa de bombom da Cacau Show, falou: Olha, mamãe, para você. Eu falei, mas peguei assim, né? Olhei, eu falei assim, mas não tô entendendo, não é meu aniversário, não é nada, não. Ela falou, abre. Quando eu abri, era um macacãozinho com teste de gravidez, que tinha dado tudo certo. Então, é assim, foi uma felicidade muito, muito grande. E até essa felicidade grande, como é que ela escolheu a Alice? Então, Alice sempre foi Alice, isso é que é engraçado, porque meninos ela queria Hotel ou Noah, tinha mais uns nomes lá, mas assim, o que marcou mesmo foi Alice. Alice é o nome da minha bisavó. Então, temos muitas Alices. Minha avó era maravilhosa. Oh, desculpa, minha avó, bisavó da Lu. Então, era uma pessoa assim incrível, maravilhosa. Italiana, loirinha, do olhinho azul. E aí, o que que aconteceu? Então, ela adorava esse nome. E na família tem muitas Alices, menina, tem Norma Alice, Mariana Alice, Heloísa Alice, tem a Alice também, só que da parte mais, assim, Mais distante. da parte da minha avó mesmo, mas assim, não, a gente não tem tanto contato, né? E ela gostava muito desse nome. Então ela falava assim: não, vai ser Alice. E todo mundo achava, a maioria achava que ia ser menininho, porque nós temos quatro meninas na família. Nossa. Quatro. Não tô contando a Luana, né? Tô contando as mais novas. E só um menino. Então, sabe aquilo que a gente achava? Mas assim, meu coração, eu amo menininha, né? Por lacinho, aquelas coisas. Então, eu também fiquei super feliz. Então, foi isso. Foi por causa da minha avó. Por E causa da minha avó. Regina, como é que foi a gestação dela? Foi diferente da primeira? Foi mais difícil? Então, Milena, a gestação foi assim, ótima. Tudo certo, até que um dia eu tinha mudado recentemente. E eu estava até aqui, nesse ambiente que eu tô falando com você, né? Ela chegou e falou assim: Ah, eu falei, e aí, filha, como tá a gravidez, tal? Ai, mamãe, tá tudo ótimo. Só que eu descobri que a minha pressão tá aumentando um pouco de vez em quando, então eu tô controlando. E ela tinha descoberto também que ela estava com diabetes gestacional. Então, mas ela era muito cuidadosa, Milena. Ela passava com nutricionista, depois, né? Que ela descobriu, passava com nutricionista. Ela passava com vários médicos. Toda semana ela fazia um exame no Fleury. Ele mandava para a obstetra dela. Ela ia na sexta. Toda sexta ela ia na médica. Então foi uma coisa assim que foi super certo. Você entendeu? Então, é, sabe, não dá nem para. A gente nunca imaginou, né, que isso pudesse acontecer. Mas eu falo que mãe tem um sexto sentido. Porque quando ela me contou, ela falou assim: Mamãe, minha pressão tá alta. Na hora, eu falei para ela sobre um caso que eu tinha visto recentemente. Olha o que eu falei, Milena. Eu falei: Filha, você cuida muito bem disso, porque eu vi um caso que morreu a mãe e o bebê por causa de pressão alta. Ela falou assim para mim, mamãe, isso você não está me ajudando em nada. Eu falei, não, filho, eu sei que com você não vai acontecer, você é super certinho, né? Ela media a pressão 3 vezes ao dia, mandava para a médica, ela comia, depois de 1 hora ela tirava o sangue do dedo para fazer aquele exame de hipoglicemia, né? Acho que é. Então, eu falei, não, eu só estou te falando que tem que tomar cuidado.
Olha como boca de mãe é santa, né? Mas falei assim, não achando, só assim para ter cautela mesmo, né? E aí foi ocorrendo tudo normal. Nesse meio tempo, Milena, eu tive um probleminha de saúde que assim, não me deixou, eu tive que fazer alguns exames, então não me deixou eu ficar assim muito presente na vida dela como eu gostaria. Às vezes eu acho que Deus ele muda a sua rota quando ele quer levar a pessoa para a pessoa em paz, porque eu sou daquele tipo de mãe que eu fico em cima. Então eu ia, se fosse de outra forma, eu ia ficar em cima, eu queria ir na médica, então isso me desviou um pouco. Mas é engraçado que antes de tudo acontecer, que depois eu te explico direitinho, o que que aconteceu? Eu senti assim, eu estava tão feliz, Milena, sabe assim, aquela felicidade de você, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata. Eu sempre vejo tudo do lado positivo. Vai, se eu dei uma ralada no carro, eu não vou falar, ai, que droga, que aconteceu? Se eu falar assim, ai, Senhor, muito obrigado, que foi só isso. Então, eu sou assim, sabe? Eu sempre penso que algo pior podia acontecer, então eu agradeço por ter sido só aquilo. Só que eu tava numa fase, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre acordei com aquela felicidade no coração, sabe? Sempre. Às vezes eu falava, nossa, Senhor, mas por que que eu tô tão feliz? Não tem nenhuma surpresa, não tem nada, simplesmente por acordar. Nessa fase, da Luana tá assim, mais no finalzinho, isso aconteceu mais ou menos, deixa eu ver, foi em maio, uns 20 dias antes dela falecer. Eu tava, Milena, assim, feliz, mas tinha alguma coisa que eu sentia, sabe aquela tipo assim, ó, nossa, eu tô feliz, mas a felicidade não é desse mundo. Eu tô muito feliz. Eu falava assim, Senhor, não precisa me dar mais nada. Eu já tenho a minha neta. Se o Senhor não quiser me dar mais nada daqui para frente, eu já tô agradecida. Eu não preciso. Eu tô muito feliz. Mas eu sentia que algo ia acontecer, sabe? Mas podia ser da minha cabeça, porque sabe aquele quando você se sente tão feliz que você acha assim, ai, não, quem tá muito feliz, alguma coisa de errado vai vir por aí. Você já sentiu isso? Aí o que aconteceu? Eu fiquei assim durante uns dias, uns 3 dias, era um feriado, e meu marido estava em casa. Eu chorava, Milena. E eu que sou uma pessoa super assim, de bem com a vida. Eu chorava, eu falava assim para ele, amor, algo vai acontecer. Eu não vou conhecer a Alice. Meu marido falou, mas como? Você está pensando? Ai, amor, eu não sei, eu acho que eu vou morrer. E eu fiquei assim, melancólica, chorosa. Eu lembrava da Luana grávida, eu chorava. E eu achava mesmo que eu não ia conhecer a Alice. Mas sabe, não era aquela sensação, era uma sensação assim diferente. Não é aquela sensação que você sente no seu coração como que vai acontecer mesmo, aquela coisa doída. Era uma sensação pela minha felicidade. Tipo assim, já que eu sou tão feliz, eu estou tão feliz, então algo vai acontecer para que eu não seja tão feliz, entendeu? Então era uma coisa assim estranha, que eu não sei nem explicar direito. Aí eu tenho uma amiga maravilhosa que ela é arquiteta e fotógrafa. Ela faz isso porque ela fez um curso porque ela adora. E na pandemia ela já quis fazer sabe aquelas fotos que você faz na meia-idade, um book? E antes da pandemia ela já ficava me convidando. Aí entrou a pandemia, ela falou: Poxa, Regina, entrou a pandemia e nós não fizemos as fotos. Eu falei: Ai, deixa, depois a gente faz. Depois a gente faz. Você acredita que eu tinha essa sensação de morte comigo, que eu liguei para ela e falei assim, Gi, eu queria fazer aquelas fotos que você sempre quis fazer comigo. Aí ela falou assim, nossa, mas você resolveu? Eu falei, eu resolvi, mas eu queria que fosse sexta-feira. Porque foi assim, uns dias antes, eu não sei por que eu quis que fosse sexta-feira. Ela falou, mas tem alguma razão especial? Você não quer pensar melhor? Porque você nunca quis e agora você quer?
Aí eu falei para ela, tá, eu vou te contar a verdade. Eu acho que eu vou morrer. E eu queria deixar uma lembrança para minha família, uma lembrança para minha neta, que eu não vou conhecer. Aí ela falou assim: Nossa, Regina, credo, olha, eu vou fazer essas fotos. Acho que ela deixou tudo que ela tinha para fazer, coitada. Porque eu te conheço. Se eu não fizer essas fotos, é capaz de você morrer mesmo. E aí ela veio, nós fizemos. Aquele dia lá eu estava mais feliz, mas meu sorriso não tá tão feliz nas fotos. E eu fiquei tranquila, porque eu ia fazer uns exames. Eu falei, ai, vai que, né, não dá certo, tudo. Aí eu fiquei tranquila, os exames deu tudo certo e passou. E aí, menina, eu pensei assim, ah, será que eu estava com essa sensação porque eu ia fazer uns exames, estava preocupada, tudo, né? E aí, eu falei, ah, eu acho que a coisa da minha cabeça, fiquei bem de novo. Fiquei bem de novo, fiquei feliz de novo. E aí minha filha falece. Não é uma coisa? Parece que não é um aviso. Regina, antes até do falecimento dela, ela teve esse diagnóstico da síndrome de HELP? Milena, nunca foi falado sobre isso. Eu desconhecia. E é uma coisa que acomete tantas gestantes depois, assim, pesquisando, sabe? A gente não tinha ideia, eu só tive ideia pelo atestado de óbito, né? Porque ela teve descolamento de placenta com hemorragia interna. Mas antes disso, eu vou te contar, assim, o que que aconteceu, né, para acontecer tudo isso. É, ela ia na médica, na. Oh, meu Deus, fugiu o nome? Na médica do parto? Obstétrica. Fugiu? Na obstetra. Ela ia na obstetra toda sexta-feira, né? Então, o que que aconteceu? É, voltando ao assunto. Ela ia toda sexta-feira e na quinta noite só que assim, Milena, eu só soube disso depois, porque assim ninguém quer me preocupar, ninguém queria, eles são muito donos de si, assim, eles resolvem tudo e ninguém queria me preocupar. Então, depois que tudo aconteceu, meu genro comentou que na quinta noite ela estava com muita dor nas costas, assim, dor no pé da barriga. E o braço, assim, estranho, como se estivesse com mau jeito, estivesse dormindo em cima do braço. Só que ela é muito teimosa. Ele falou: Não, vamos no médico? Ela falou: Não, amanhã cedo eu já tenho consulta, então eu vou esperar. E aí ele fez massagem nela, massagem bastante, e ela conseguiu dormir. No outro dia, cedo, eles tinham consulta, foram na médica. E aí, chegando na obstetra, ela perguntou: E aí, Luana, tá tudo ok? Ela forte, do jeito que ela sempre foi, né? Ah, tudo ok. Aí meu genro falou: Não, tá tudo ok, não. Ela teve muita dor à noite e tal. Só que ela já foi assim, cortando, e falou: Não, doutor, acho que com toda a dor no braço, né? E aí ela falou, ele falou assim para a médica da dor no braço, da dor na barriga, contou tudo. Aí ela falou: Não, doutor, eu acho que eu dormi de mau jeito, então por isso que eu tive essas dores. Mas não é nada, eu estou bem. Eu suponho que essa foi a primeira oportunidade da médica mandar ela pro hospital. Aí a médica falou, deve ser porque... E era, assim, uma obstetra que cuidava de gravidez de risco, que foi a prima dela que indicou que ela teve gravidez de risco, assim, a gravidez foi bem complicada e era a mesma médica. Então, ela pediu indicação. Aí, eu sei que essa dor... Tava tudo bem, né? A dor tinha passado. Ela foi embora e a médica falou assim: Olha, se acontecer de novo, você pode me ligar. Milena, 10 minutos que ela tinha saído de lá, meu genro liga. Olha, a Luana começou com a dor de novo. Aí a médica falou assim: Ó, passa na farmácia, compra um paracetamol, dá para ela e vai para casa. Na minha suposição, seria a segunda chance de mandar ela para o hospital, né? Aí ela Aí já ele foi para estava casa. com quantos meses, você recorda? No dia que ela entrou no nono mês. Então, ela já tinha tomado aquela injeção
para amadurecer o pulmãozinho dela, da bebê, né? Ela precisou também numa época tomar um pouco de ferro. Então diz, assim, pelo que o meu genro consultou depois do falecimento dela, outros médicos, falou que isso já mostrava que algo, mesmo que não aparecesse nos exames, assim, às vezes é uma coisa muito imperceptível, que já estava querendo acontecer alguma coisa, né? E aí ela foi embora, passando mal, chegou em casa, continuou, ele fez uma chamada de vídeo para a médica, e a médica foi falando, né? Ai, faz isso, faz aquilo, ela sentindo aquele calorão, e foi. Eu sei que nessa. E tudo isso demorou assim 2 horas em torno. Nisso, quando já fazia pouco tempo que a mãe estava passando mal, a minha neta falou assim: Mamãe, você quer que eu chamo o SAMU ou porque a bebê ia nascer no Albert Einstein, né? Ela falou assim: ah, eu chamo. Ela falou: não, não chama, não, que eu vou ficar bem, eu vou ficar bem. Só que a minha neta foi escondida no quarto e chamou o SAMU, porque tem um hospital da mulher que fica a 2 minutos da casa dela. E ele falou assim: vamos ver quem chega mais rápido. E chamou os socorristas do Einstein também. Eu sei que demoraram assim umas 2 horas. O SAMU chegou 5 minutos antes dos socorristas do Einstein. Então, e o Einstein veio lá de longe, né? Imagina, é quase uma hora, né? Pelo menos uns 45 minutos. Então, nesse meio tempo, ela desmaiou, voltou. Meu genro fala que ela ficava assim, meio revirando os olhos, sabe? E pelo que foi constatado, nesse tempo que ela ficou desmaiada, foram, assim, acho que pouco tempo, mas assim, ele me falou que os médicos disseram que um bebê ele não consegue ficar sem respirar mais de 15 segundos, mas dela foi acho que em mais de 1 minuto. Então ela já entrou em sofrimento fetal nessa hora. E aí eles chegaram, já chegaram com bolsa de sangue, e aí meu genro, você imagina a cena, ele na sala segurando assim, no alto, as bolsas de sangue, eles colocando nela, e ela desmaiava, ela voltava. Eu sei que ela teve as 3 paradas cardíacas que você disse, e ela. Gente, eu fiquei assim, olha a vontade de viver da Luana, né? Que ela ficou 1 hora e 20 o total sem oxigenação. É muita coisa, né? Só que quando levaram ela correndo, e ela assim, imagina, ela morava na cobertura de um prédio no 19º andar, até né, colocar a maca e descer e colocar na ambulância e tal. Aí o que aconteceu? Chegou no hospital, fizeram uma cesárea de emergência. E Regina, Alice, você estava sabendo de tudo isso? Como é que você estava? nada. Nossa. Eu estava em casa, estava assim, lavando o cabelo molhado, porque eu tinha tingido. Uhum. Aí o que que aconteceu? A minha neta ligou, olha só, como a gente pensa outras coisas, né? Minha neta ligou quando o SAMU levou ela e falou assim para mim, mas ela só falou assim: vovó, a mamãe passou mal, você reza por ela e pela Alicinha, que elas estão indo pro ambulância veio buscar. O que que você imagina? Você imagina que a bebê vai nascer, ela teve contração forte, como de repente não conseguiu andar, sei lá. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim para ela: Júlia, tô tomando banho. Eu tava assim, entrando no chuveiro, aí meu marido deu o telefone, né? Aí eu falei assim, mas ele vai, e a Nicole, a minha filha, estava em casa, eles vão, depois eles me buscam, né? Pelo menos eu vou sabendo o que aconteceu. E nesse meio tempo, Milena, eu assim, desesperada, mas achando que a menina estava nascendo e eu queria estar lá, eu queria estar Uhum. junto. E eu ligava e ninguém me falava nada. Ai, a Luana tá. Ai, ela teve um desmaio, ela tá é, tá na cirurgia, já a Alice nasceu e a gente também não tem informações. Então eles ficaram por umas 3 horas assim, e eu pronta, esperando. Aí meu marido falava assim: não, eu te busco depois, fica tranquila, a gente também não tem resposta. Mas aí elas já sabiam, minha irmã estava lá, meu cunhado, eles já sabiam que a Alice tinha falecido, nasceu sem vida. Eu não, eu estava achando, né? Só que depois eu comecei a desconfiar de alguma coisa, porque eu ligava, ninguém me atendia. Ninguém me atendia. Eu falei, alguma coisa aconteceu.
Nossa, eu fiquei assim muito mal. Aí o meu marido veio me buscar. Ele não consegue mentir para mim, né? Aí quando ele me buscou, eu falei assim, amor, o que que aconteceu? Aconteceu. Aí ele falou assim, ah, é que a Luana desmaiou, tal. Eu falei assim, Alice morreu? Aí ele fez assim, ela nasceu sem vida. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei, e a Luana? Ai, a Luana foi para UTI. Ah, você pensa, foi para UTI, mas deve estar bem, né? Aí eu chegando lá, assim, olha, o hospital público tratou muito bem, não tenho o que reclamar. Os médicos socorristas do Einstein estavam lá também, participaram de tudo, ficaram lá, fizeram uma reunião. Eu até ouvi eles fazendo a reunião com os outros médicos para ver qual seria o próximo procedimento, só que eu não podia transportar ela para lugar nenhum, sabe, Milena? É. Porque ela estava na UTI. Aí eu fui, me chamaram, perguntaram se eu queria ver a Alice. Aí eu vi a coisa mais linda. Que coisa linda, Milena. Ela nasceu com 2 quilos, 620, 47 centímetros. Quer dizer, se tivesse feito o parto uma semana antes, não sei, né? Deus, quando quer, ele leva. Mas, assim, provavelmente eu acho que teria uma grande chance, né? E aí eu peguei no colo, aí eu vi trocando a roupinha, a orelhinha igualzinha a minha, assim, bem clarinha, sem cabelinho, tirei foto, porque eu falei assim, eu não quero esquecer desse rostinho nunca. Porque se você não tira foto, você esquece, né? Eu tenho um amor tão grande por essa criança, tão grande que eu falo assim, meu Deus, como pode? Só peguei no colo uma única vez. Aí eu fui, perguntar se eu queria ir na UTI, eu entrei na UTI, e ai, quando eu entrei, a minha filha é tão linda, ela estava tão estranha, sabe? Entubada, com a mão branca, assim, tinha umas manchinhas roxinhas. Aí eu comecei assim, peguei na mão dela, tá gelada, e eu comecei assim, sabe quando você começa a conversar mentalmente? Comecei assim, falar com ela, fala assim, filha, porque falaram assim. Que se ela vivesse, ela não ia voltar mais, ela ia vegetar, só por um milagre. E aí eu conversando assim com ela, né, eu falei assim, filha, você não merece isso. Se for para você voltar, que você volte a Luana que você sempre foi, alegre, amiga de todo mundo, tão amada. Mas se for para você não voltar assim, filha, a mamãe deixa você ir. Aí você vai cuidar da sua filha, que era a sua. Ela sempre falava que era o milagre dela, né? Porque ela teve assim, fez tanta coisa, né, para poder ter a menina. O Eu falava, planejamento. vai com o seu milagre. A Alice precisa mais de você do que a gente. A Júlia tá grande, a gente cuida aqui, né? Nisso, o olho dela do lado direito, porque ela estava de frente para mim, né? Eu senti uma pequena lágrima, assim, ó, um molhadinho. Ainda olhei para o enfermeiro e falei, ela tá me ouvindo? Eu achei até que ele foi assim meio insensível, sabe? Ele falou assim: "Não, isso daí acontece mesmo", e enxugou. Mas eu continuei conversando com ela. Agradeci que ela sempre foi uma filha maravilhosa, que eu amava muito ela, que eu nunca, jamais iria esquecer, que eu ia honrar a vida dela, porque ela não merecia ser esquecida. Conversei bastante com ela. E outra lagriminha. Não falei mais nada, porque, né, o rapaz falou isso pra mim. Aí saí. Saí, meu genro entrou, ficou lá. Aí eu vim para casa, né? Porque já era tarde da noite e também não ia adiantar ficar lá. Aí no meu genro dormiu aqui em casa, minha neta. Aí no outro dia, quando trocou o plantão, 6 e pouco da manhã, ele estava lá, conversou e só passava assim, ó, tá estável, tá estável. E aí, antes das 10 horas, eu recebi a notícia que ela tinha falecido. Aí você fica, meu Deus do céu, né? Mas assim, sabe, eu sou uma pessoa, Milena, que eu tenho muita fé. Eu não vou te falar que a princípio aquilo não me chocou, porque eu falei assim, eu saí daquela maior felicidade do mundo em dias com a maior tristeza do mundo. Então, eu fiquei triste com Deus. Eu falei, ele não é meu pai? Eu briguei com ele, eu falei, Senhor, o Senhor está me castigando porque eu achava que era um castigo para mim, sabe? O senhor está me castigando? O que que eu fiz de errado para merecer? Por que que o senhor está me castigando? Então eu fiquei assim um tempo achando que era um castigo.
Só que Deus me responde muito rápido. E logo acalentou o meu coração que não era um castigo, que era a hora dela e que as pessoas que cumprem a sua missão mais rápido vão embora mais rápido, que é o que eu creio, né? Eu não, assim, eu não julgo ninguém que pensa diferente, mas é o que eu creio. Então, eu entreguei a minha filha antes mesmo dela partir. Porque eu falei, vai, filha, você não merece ficar assim. Então foi uma fase assim que eu fiquei mais ou menos um mês, assim, triste. Depois eu já comecei a aceitar melhor, sabe? Eu pedia muito, Senhor, tira essa dor do meu coração, tá doendo muito. Se o Senhor levou, é porque ela tinha que ir, porque ela merecia juntar. Eu sempre falo, ao seu exército de anjos. Então, tira essa dor do meu coração. E ele tirou. Regina, como é que foi contar pra Júlia? Ai, a Júlia participou tudo, né? Participou de tudo. Ela é uma menina muito forte, sabe? Ela é uma menina assim que, não sei se é porque ela estuda psicologia, ela já trabalha na área. Então, ela é uma menina muito forte. Eu acho que ela é a mais forte de todas, sabe? Meu genro, assim, ficou muito mal. Nossa, porque eles eram, assim, o casal mais lindo do mundo. Que casal maravilhoso, assim, perfeito. Mas a Júlia, assim, até hoje. Às vezes eu falo assim, tá tudo bem com você, Júlia? Não, vovó, tá bem e tal. Que nem a minha filha fez um ano agora, é dia 15 que ela faleceu. A Alice faleceu dia 14 de junho e ela dia 15. E eu fiz aniversário dia 10 de junho. Dia 15 eu ia fazer uma festinha. Ela faleceu o dia da minha festinha. Tem umas coisas assim que a gente não entende, né? E Regina, E, eu até acompanho também, depois eu vou falar para as pessoas do seu Instagram. E esses dias você postou do quartinho da sua neta, né, que já estava tudo planejado. E como é que é para vocês? Porque, como você disse, você teve um entendimento, a entrega para Deus, mas mesmo assim é difícil, né? com Porque é certeza, uma Milena, saudade muito. também física, né? E difícil de entender e até ver as coisas, os detalhes que a gente começa a perceber e sentir falta. Como é pra você ao mesmo? Porque foram dois baques, né? É, a netinha que você conheceu ali por um dia, e aí ver as coisinhas dela, tudo preparadinho, e ao mesmo tempo a sua filha que tanto queria essa Alice, né? Como é que é lidar com isso também? Olha, ai, depois que a minha filha faleceu, porque assim, eu participei, a minha filha, ela era muito parecida comigo, ela é muito amorosa, ela é muito assim, tudo ela quer minha opinião, sabe? E foi uma artista plástica, pintar o quartinho da Alice, aí ela achou que precisava mudar alguma coisa, me chamou, aí eu dei a minha opinião, ela acabou fazendo, refazendo com a mesma moça, ela deu uma arrumada em algumas coisas, do jeito que eu falei. Então, poxa, só que eu não cheguei a ver o quartinho pronto antes dela falecer. Olha que coisa, eu só vi depois. Porque era para eu ter ido no domingo, uma semana anterior, mas eles iam sair e aí acabaram se atrasando, chegando muito tarde. Eu estava na minha sogra, eu falei assim, ai, deixa para outro dia, então eu vou na outra semana. Então, porque ela é assim, metódica. Gente, tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo dobradinho. Então, ela queria que eu visse pronto. Então, eu só vi depois. Então, o dia que ela faleceu, nós fomos lá no apartamento, aí que eu vi o quartinho. Gente, mas aí você chora, né? Você fala assim, meu Deus, e quando meu genro voltou com a mala dela e da bebê, as duas eram da bebê, mas era uma malinha mesmo, que a Luana levou as roupas dela, e da bebê a bolsa de maternidade. Ai, Milena, que dor ver voltar com aquilo. Para mim, assim, da minha lembrança, foi a minha maior dor. Você vê assim, porque todo pai e mãe sai com o bebê no colo e com a malinha. Ele só saiu com a malinha e saiu sem nenhuma delas. Nossa, isso para mim. Então, assim, eu não tinha muita coragem. E o pior que ela e o pai, a minha neta e o pai ficaram lá vendo tudo aquilo, né? Agora já venderam o apartamento e tudo. Mas eu não tive coragem. Eu fui essa vez, em um ano que a minha filha faleceu, eu fui duas ou três vezes lá.
E toda vez que eu entrava no quartinho da Alice, eu conversava com ela, eu falava: Olha, linda, olha o seu quartinho aqui, você ia ser tão feliz. Então, aí nós fomos, antes deles, porque faz uns 15 dias que tiveram que tirar tudo do apartamento. Então, o meu genro chamou, a gente fez uma caixa, uma para mim, recordação da Alice, né? Sapatinho, macacãozinho, tal. E a minha filha outra, a Júlia outra, a minha irmã, e o restante eles iam doar, tal, aqueles móveis lindos que a minha filha escolheu com tanto carinho. Ela queria um balanço, depois eu postei assim na quina do quarto com uma boneca, ela não chegou a ver porque não tinha sido instalado. O mosquiteiro também ela não chegou a ver instalado, porque a médica queria esperar ainda mais 15 dias para o parto da Alice. Então ela falou assim: ah, semana que vem eu coloco, né? Então é isso, Milena. É assim, é muito duro. Eu falo que se não é a fé da gente, a gente desmorona, né? Todo dia. Então, eu acredito que a gente vai se encontrar ainda. Eu creio que Deus não faz nada errado, sabe? Que é um programa que a gente não sabe ao certo, mas é isso. A gente tem que esperar, né? E você imagina esse reencontro? Imagino. Eu imagino. Eu acho assim, sabe? Eu acredito que ela é uma menina tão evoluída, sabe? Pelo simples fato, assim, da passagem da vida dela. Olha, só para você ter uma ideia, aí você vê, assim, eu fiquei besta, boquiaberta com tantos amigos, como ela era querida. Eu sabia, mas no velório que eu percebi isso, Milena. Olha, parecia enterro de artista. Milena, tinha tanta gente, até o presidente da empresa foi, sabe? Tinha tanta gente, era tanta coroa que eu contei. Eu falei, não, eu preciso contar porque tem muita coroa. 14 coroas de flores gigantes, fora aquele monte de pequenas, sabe? Os funcionários dela chorando, assim, as pessoas, a Luana era maravilhosa. Aí eu soube de coisas além, sabe? Que ai, ela não era só uma chefe, ela era uma amiga. E, sabe, assim, as pessoas falam super bem dela até hoje, fala que sente muita saudade. Aí eu conheci umas outras amigas dela que eu não conhecia. Então você fala assim: meu Deus do céu, que menina especial. Tanto que ela trabalhava na Zurich, né? Ela era gerente financeira da Zurich. Criaram assim, uns 2 meses depois que ela faleceu, criaram um espaço de lazer lá que chama Praça Sorriso da Lu, por Olha. causa daquele sorrisão dela. Eu não fui conhecer, a gente já foi convidado, não deu certo ainda, mas eu quero muito, quero fotografar, quero filmar, quero colocar na página dela. Então, isso mostra como ela foi grande aqui. E o que que eu penso desse reencontro? Que eu vou ter que aprender muito aqui, porque eu acredito que a gente está de passagem aqui. Aqui a gente veio para aprender, a gente não veio para ser feliz. Por isso que acontecem as coisas para a gente baixar a bola, né? Ai, estou muito feliz. Ó, mas você não veio aqui para ser feliz, você veio aqui para evoluir. Então eu acredito que eu vou ter que fazer muito para chegar perto dela, mas uma hora a gente vai se encontrar. Quero dar muito beijo na minha neta, abraçar muito ela, falar muitas coisas que a gente sempre acha que a gente falou pouco, né? Falar como ela foi importante na minha vida, como ela foi tão esperada. Eu já falei, mas eu quero falar tudo de novo. Como o meu amor por ela é tão grande. Eu falo que a gente está um céu de distância hoje, né? Minha mãe. Ah, eu não contei uma coisa assim que me deixa assim mais assim com o coração mais quentinho. Há vai fazer 9 anos, dia 13 de julho, que a minha mãe faleceu. Minha mãe era uma pessoa super saudável, ela faleceu com 73 anos, terminou de completar. Eu falo assim que Deus faz as coisas tão certas que você vai encaixando, aí você entende, né, o que acontece. E minha mãe, assim, do nada, começou com uma gripe, uma gripe, uma gripe, e aí ela tratava e a gripe não melhorava. Mas era uma gripe e eu, o convênio falava, pode ser pneumonia, tratava, pode ser isso. Conclusão, ela foi internada, ficou
menos de 15 dias internada e faleceu. Depois que ela faleceu, eu acho que eles não quiseram, o convênio não era muito bom, sabe? Fazer um tratamento, falaram que ela faleceu de câncer no pulmão e a gente não soube, nem ela soube que era câncer de pulmão. Mas hoje, Milena, eu penso assim, a Luana era tão agarrada, avó, tão agarrada, sabe? De pequenininha ela tá comigo, eu quero ir na vovó. Ai, vamos pra praia. Não, eu quero ficar o final de semana com a vovó. Era muito grudada. Minha mãe sempre ajudou a cuidar dela, né? E aí o que aconteceu? Eu falei assim: olha como Deus é perfeito. Deus levou a minha mãe antes para preparar um cantinho bem gostoso para esperar ela. Porque você imagina se essa menina chega nesse outro plano, né? Que é o que eu acredito, não tem ninguém esperando. Então eu falo assim, gente, hoje as duas estão lá, que as duas se amavam demais. Eu falo que ela sempre foi mais da minha mãe do que minha, porque minha mãe sempre junto, minha mãe sempre que decidia, e eu não queria deixá-la chateada, acabava fazendo, né? Então eu falo, gente, como as coisas, assim, se você for pensar, elas se encaixam perfeitamente. Eu fico pensando, e se a minha neta tivesse, se a Luana tivesse ficado, a minha neta tivesse ido, ia ser uma tristeza tão grande na vida dela. Porque foi uma, assim, uma criança tão esperada, tão planejada, ela demorou tantos anos para ter ela, porque tinha que ser tudo perfeitinho, né, para a menina ter, ela ter uma condições assim de estar assim, tudo perfeito, né? Ou ao contrário, se a menina fica, ela vai, como que ela ia ficar sem a menina? Então, eu acho que foi o melhor que Deus fez, levar as duas, porque pelo menos elas estão felizes lá. E Regina, quando que começou, como é que começou e como é que tá sendo para ti a página? Porque é uma forma, de ressignificar, né? Eu acho que não superar, porque não é uma doença, não tem como superar isso, é uma dor que você carrega, né? Apesar do entendimento de Deus, né? Que tem algo maior também, mas também é um propósito essa página. Como é que começou? Olha, eu falo que eu sou muito intuída por Deus das coisas. Depois que eu paro para pensar, quando eu concretizo, eu falo, nossa, era para eu fazer. E logo que a Luana faleceu, eu senti no meu coração que isso não podia ficar em vão. Uma, pela minha filha, que era maravilhosa, que ela não podia ser esquecida. E outra, que essa síndrome de HELP, que tem médicos, eu estou recebendo tanto assim, Lato. comentários assim na comentários no meu WhatsApp ou no meu inbox, né? Pessoas falando, ah, eu tive isso, tal, eu não sabia, o médico não sabia nem o que que era. Então, eu sonhei que ela pediu, ela falou assim, minha morte não pode ser em vão, mamãe, você tem que falar sobre isso, você tem que salvar outras vidas. Nossa, achei tão forte, né? Quem sou eu para salvar outras Não, vidas? mas salva Mas mesmo. assim, que eu tenho que falar, que eu tenho que tanto que eu estou assim com um projetinho que, se der certo, vai ser muito legal, porque eu não depende de mim, depende de outras pessoas. Então, né? Mas eu quero falar, abordar mais sobre isso, porque assim eu penso assim, se o médico de repente está falando, a mãe está sentindo, a gestante está sentindo alguma coisa diferente. E o médico, não, isso é da sua cabeça, porque eles falam mesmo assim, ah, é da sua cabeça, você está muito ansiosa, vai atrás de outro. Teve uma conhecida que aconteceu isso. Ela foi atrás de outro, porque a médica falou: ah, você está muito ansiosa, não é nada, não é nada. Ela ficou na porta, eu acho que era hospital público. O médico, não, não, ó, não é nada, não é nada. Ela ficou, trocou o plantão, ela fez outro médico examinar, ela teve o menino dela às pressas porque senão ele ia morrer. Olha como. E se ela fosse pela médica dela, a criança ia morrer. Então, para as mamães gestantes ficarem mais atentas, ó, tô com uma dor diferente, ou é dor no braço, ou é diabetes gestacional, ou pressão alta, tem várias coisas, dor de cabeça, sabe? Não se contente com o seu médico falando assim, ah, não é nada. Você entendeu? Porque pode ser alguma coisa, né? Isso pode salvar vidas. E também elas podem pesquisar, na internet tem muitas informações. E Ah, eu às tô vezes é sentindo tal até coisa. o próprio corpo tentando avisar, né, de Sim, alguma coisa. Olha, tem alguma coisa errada aqui.
E o corpo vai avisando, só que o médico desacreditando. Por isso que tem, você disse, tem que realmente ir atrás e às vezes acreditar na sua intuição mesmo. E Milena, eu vou te contar uma coisa assim de primeira mão para você. Opa, A história da minha filha, eu fui convidada pela Sara Ferreira, a participar da segunda edição do livro dela, Mulheres de Luz, onde eu conto num olha. capítulo a história da Luana. A Sara já esteve Então, aqui, contou um pouquinho da primeira edição, ela falou para mim. e fico tão Então, eu me feliz. senti super honrada, porque com tantas histórias, né? Então, eu estou assim super feliz, estou terminando de escrever, vou passar para ela. E assim, olha, e foi, não sei se vão gostar ou não, mas eu escrevi de uma vez. O que veio no meu coração, que eu te falei que eu sou intuída, né? O que veio no meu coração, eu escrevi. Só falta terminar agora o prefácio, umas coisinhas, Aham. né? Então, eu falei, eu não corrigi nada. Então, eu falei, porque eu tenho isso. Até quando eu faço uns vídeos para a página da minha filha, eu não faço dois. O que o meu coração manda pode não ficar muito bom, pode eu gaguejar, porque eu acho que isso que é legal. Porque assim, eu não sou nenhuma atriz, eu não sou nenhuma jornalista, eu tô ali para passar a verdade. Então, é o que saiu, eu não gravo de novo, de jeito nenhum. Eu falo, tem que ser o que vem do coração. E Regina, eu tô ansiosa. Quando tiver pronto, por favor, eu vou pedir pra Sara mandar pra gente também, pra eu divulgar aqui para as pessoas irem atrás desse livro, porque além das palavras, eu creio que a escrita também ajuda, né? A sentir principalmente. Vai ser uma honra ler tua história que eu tenho certeza que em todas as formas que ela puder ser memorizada, ela deve ser, porque você é uma mãe incrível, Ai, continua obrigada, meu sendo mãe, amor. avó também, viu? Eu sei que realmente não é fácil tudo que você passa, mas você está aqui dedicando esse tempinho só para mim, para todo mundo que vai assistir, né, essa entrevista e sentir tudo que, porque você, tudo que você falou dá para sentir, né? Tudo que você fala dá para imaginar. E realmente ela tá em ti, a Luana tá em ti, a Alice tá em ti. Você faz muito Ah, também pela Júlia, tenho certeza, pela sua filha Nicole também, por você e por tantas as mães que você ajuda através da página, que eu acho que nem tem consciência dessa dimensão, né? Às vezes alguma mãe vê lá uma fotinha e já ajudou naquele dia, né? Então eu te agradeço demais por ter ajudado a ressignificar essa dor em um dom. Né, porque é um dom, sim, de também informar sobre a síndrome de HELP, acontece muito, mas é muito pouco falada e que merece, sim, conhecimento público, né? Principalmente porque você passou por uma situação que talvez se não, a gente não sabe, né? Como você disse, são planos, né? Que a gente desconhece, mas pelo menos ter o diagnóstico, né? Da síndrome de HELP, pelo menos a informação chegar às pessoas, né? De alguma forma pode ajudar a também salvar vidas. Então, eu acredito que é realmente uma missão, é realmente um dom de você estar com essa Luana, que é a lua, né, que você disse, e você esse Princesa sol, da e Lua. princesa do lua, e você é o sol, e esses complementam, né, para pro dia, pra noite, e um precisa do outro também. E eu fico muito feliz de ter dado certo a nossa entrevista. A gente estava aí tentando marcar. Muito feliz porque, independente do tempo que fosse, eu estaria aqui te esperando. Porque eu também sentia no meu coração que eu precisava te escutar sobre Ai, você. obrigada, meu Porque amor. é sua filha, é sua neta, mas é um pouquinho de ti também, é tua Os história. amores da minha vida. É, e eu quero que você deixe um recadinho também do Ô, seu. Milena, deixa eu Pode te cortar um falar, pouquinho. Tem mais. Você tem uns minutinhos mais? Uma por coisa assim favor, por que favor. é eu acho maravilhoso, assim. Para te mostrar, acho que uns 2, 3 minutinhos eu conto. Eu falo no livro isso, que isso. As pessoas falam assim para mim, ai, você é tão forte. Eu falo, gente, eu não tive opção, Deus não me deu opção. Então eu podia ser fraca, cair
ou me levantar. Como tenho mais pessoas que dependem de mim, e eu sei que se eu seguir o caminho de uma forma feliz, ela também vai ficar. E para assim, esse fato que eu quero te contar é uma coisa assim que eu falo, gente, como minha filha era amada por Deus. Ele não levou ela para castigar, ele levou ela porque ela é uma pessoa assim muito especial para ele. Nisso, Milena, eu vou contar umas questões, porque assim, a Luana era uma menina que ela, tudo dela era muito rápido e eu não entendi o porquê. Ela viajava muito, ela casou, comprou apartamento, depois ela já trocou por essa cobertura, e eu falava, filha, mas para que tanta pressa? Ai, mamãe, porque eu gosto de ser assim. Eu não entendi a pressa dela. Então, tudo que ela sonhou, ela concretizou. Desde de quando ela ficou grávida, eu não vou casar agora, eu só vou casar o dia que eu me formar, o dia que eu tiver a festa dos meus sonhos, o dia que eu tiver meu apartamento, tudo que ela pensou, ela fez. Então, ela demorou para casar, a Júlia já tinha quase 11 anos, para você ver. Mas ela bota um objetivo e ela concretiza. E nesse meio tempo, assim, as coisas aconteciam muito rápido. Ela sonhava em ter um apartamento no Campos do Jordão. Ela comprou. Eu falava, Luana, você falou 2 meses atrás que esse apartamento já comprou. Como que pode? Então, as coisas para ela na vida deu muito certo. E a maior prova que Deus estava em todas as coisas que ela quis, e ele falou assim: Olha, você vai viver pouco, mas vai ser com honra, você vai embora feliz. Olha essa história que eu vou te contar que eu fico inconformada até hoje, eu conto no livro. Quando a Luana tinha 12 anos, ela era fã do Backstreet Boys, eu estava casado com o meu antigo marido ainda. E ela amava o Nick, o loirinho do Backstreet Street Boys. Acho que você também foi fã, né? Conheço. E ela falava assim para mim, mamãe, eu queria tanto ter um irmãozinho ou uma irmãzinha que se chamasse Nicolas ou Nicole, porque eu queria homenagear o meu ídolo. Eu falava assim, filha, ela não sabia que eu ia me separar, mas eu falava, ih, filha, não vai ser dessa vez, né? E ela insistia nesses meses que a gente ainda ficou junto, insistia, insistia. Eu falava, filha, não, não, não. Tanto que eu me separei, foi esquecida essa história, foi esquecido, não tocamos mais no assunto, se passaram anos, porque ela teve a menina com 17, né? Quando eu tive também, ela já tinha 18, é. Ah, não, 18 e meio, mais ou menos. Esquecemos a história. Só que o meu atual marido, eu gostei de vários nomes de menina. Eu fiz uma lista de 5 nomes. Ele gostou de Nicole. Só que ninguém lembrava da história do Backstreet Boys. Eu falava assim, ah, amor, Nicole, tem certeza? Ah, só quero se for Nicole. Se for menino, eu quero Nicolas. A gente não lembrava. Isso que é o mais engraçado, né? Aí colocamos Nicole. A Luana também nem lembrava, cuidando da bebê dela, tudo. Quando a Nicole fez 1 ano, a Luana me ligou. Mamãe do céu, enlouquecida. Mamãe do céu, tô aqui tremendo. Eu falei assim, o que aconteceu, filha? Aconteceu alguma coisa com a Júlia? Não, mamãe. Hoje não é aniversário da Nicole? Eu falei, é. Mamãe, hoje é aniversário do Nicolas do Backstreet Boys. Deus me deu a Nicole de presente, mesmo eu não lembrando mais o que eu pedi. Isso não é uma prova de como Deus amava minha filha, gente? Ele deu a irmãzinha que ela esqueceu. E elas, nossa, se amavam de paixão. Tanto que elas se chamavam de Tata. A diferença, a Luana tinha 38 e a Nicole tinha 20, né? Olha a diferença. E realmente E, é um gente, olha que presente. história. Eu escrevo essa história na página do Backstreet Boys. Nossa. Porque é uma coisa de Deus. Porque assim, o apartamento, ela quis, se esforçou, tal, deu certo. Mas isso é uma coisa de Deus, ninguém lembrava. A menina nasceu dia 28 de janeiro, o dia do Nick do Backstreet Boys. Eu tinha que ter contado essa história, né? Não tinha como não contar. E realmente, o seu marido escolheu Nicole sem saber também da história Gina, ele veio, né, depois, não. E eu já estava com ele 6 anos, nunca comentei isso. e nem E lembrava. ele só queria. Então é coisa de Deus. Então Deus sempre esteve presente na minha vida em tudo. Então como que eu vou ficar triste com ele? Como que eu vou brigar? Às vezes eu dou umas brigadinhas com ele, sim. Eu falo, o senhor não é meu pai? Poxa vida.
Poxa, eu tô andando tão assim, não tô muito bem esses dias. Poxa, eu quero ficar bem, eu quero ser feliz. Não vou ser feliz como eu era antigamente, porque falta a pessoa que eu amo na minha vida. As duas, né? As três, que a minha mãe tá no meio. Mas eu sei que elas estão felizes lá. Eu falo que metade que eu amo tá aqui, a outra metade tá lá. Então, se eu tivesse lá, eu ia ficar triste, chorando por quem tá aqui. Então, a gente não ia ser completa em nenhum lugar. Mas eu espero a minha vez, a hora que Deus quiser, né? Porque a gente, Ele que manda na vida da gente. E Regina, te agradeço demais. Eu até vou pedir para você, brevemente, deixar um recado do seu coração para as mamães. Olha, o meu recado, gente, que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem com seus filhos, porque a gente nunca sabe quando é a hora deles partirem. Que vocês tenham mais paciências para quem não tem, que vocês falem mais eu te amo, que vocês falam, mostrem para eles assim como eles são importantes na vida de vocês e que tenha muita fé que Deus não faz nada de errado em coisas que possam acontecer na vida de vocês, que vocês não acham tão bom no momento, mas se vocês parando para pensar, muita coisa é necessária. Então é isso Muito, que eu muito tenho para obrigada, dizer. Regina.